Graça e paz, meus irmãos. Hoje o tema é sobre murmuração. Murmure menos e agradeça mais. E para iniciarmos essa ministração, nós vamos começar meditando em agradecer a Deus pelo que somos. Exatamente como somos, meus irmãos. Porque nós somos exatamente como Deus quis que nós fôssemos. Deus planejou, Deus já tinha a nossa vida guardada na eternidade, desde sempre, desde a fundação do mundo. E Ele nos colocou no mundo segundo um propósito dele e para a glória dele. Ele nos colocou no ventre da nossa mãe e nos formou segundo o desejo dele, cada um de uma maneira diferente, particular. A nossa família é propósito de Deus, o lugar do nosso nascimento, a cor do nosso cabelo, dos olhos, a estatura, tudo. E é por isso que nós já vamos começar a nossa ministração agradecendo e glorificando a Deus por isso. E identificando isso, começar a nos amarmos cada vez mais. Além do nosso físico, Deus nos deu também uma alma. E nossa alma, para que esteja no propósito de Deus, ela deve ser saudável e não doente. Nós estamos num mundo caído, onde jaz o maligno, e a enfermidade da alma, o adoecimento da alma é inevitável, irmãos. Se nós não nos atentarmos para as coisas espirituais, para o que realmente importa, para os propósitos de Deus na nossa vida, nós vamos deixar a nossa alma doente. E o que significa deixar a nossa alma doente? A nossa alma começa a não olhar mais com gratidão as coisas que Deus nos concede. A gente começa a ter um olhar pessimista, a gente começa a achar que não somos merecedores, não somos capazes, a nossa fé começa a esmurecer. E nós só conseguimos mudar isso, irmãos, com a cura da alma que vem da palavra de Deus e da fé. Lá em Tiago, lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, fala assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Então, assim sabemos, amados, que sem a nossa fé e sem o nosso espírito e a nossa alma estar conectados com Deus, nós nunca vamos conseguir ter uma alma saudável e seguir os propósitos de Deus. Ainda lá em Tiago, ele traz que se algum de vós não tem sabedoria, peça a Deus sabedoria, porque Ele dá. Se nós pedirmos, amados, a Deus sabedoria e discernimento, Ele nos dá. O nosso conhecimento espiritual é muito importante para Deus, porque isso nos liga a Ele. Mas peça com fé. Quer cura? Peça com fé. A doença da alma também pode ser curada. E pedindo a Deus conhecimento espiritual e discernimento, eu clamo para que o Senhor conduza essa ministração. Que todo o nosso estudo e nosso propósito seja conduzido para a honra e glória de Deus. Que todo o nosso trabalho seguido aqui seja
para agradar ao Senhor e glorificar o seu nome. Para iniciar a ministração, amados, eu vou trazer o livro de Isaías, capítulo 45, onde fala, é uma promessa que Deus faz para Ciro, e segue assim: Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou Deus, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Até aqui. E falando dessa promessa que Deus fez para Ciro, ele fala de tesouros escondidos. E ele mesmo diz que antes de ser concedido esses tesouros e essas riquezas encobertas, há um caminho para ser trilhado e para que seja encontrado esses tesouros. Ele diz que vai adiante, endireitando caminhos tortuosos, abrindo portas, quebrando, despedaçando ferrolhos de ferro, dando a ideia que esse trilhar é um caminho difícil. Porque se a gente pensa em tesouro, em riquezas encobertas, em tesouros escondidos, a gente imagina e conclui que essas riquezas estão em lugares de difícil acesso. E para que a gente consiga atingir esse nosso objetivo, ele tem a promessa que ele vai diante de nós, ou seja, que nós precisamos de luz, que nós precisamos crer que vale a pena o sacrifício de seguir e encontrar esses tesouros. E nós precisamos, sobretudo, de fé, que faz com que qualquer circunstância e qualquer dificuldade não nos deixe abater. Então, nessa busca, nós vamos ter caminhos tortuosos, ferrolhos de ferro, portas de bronze. E Deus nos promete ir diante de nós. Precisaremos, no entanto, ter a fé necessária e crendo que essa luta e essas dificuldades valerão a pena, porque a luz está diante de nós, que é Deus. E pensando nesses lugares escondidos, onde esses tesouros estão armazenados, nós pensamos assim, na questão física, né? Onde a gente encontra o tesouro? Normalmente em minas muito escondidas, em cavernas, onde a gente precisa buscar muito profundo, né? E fazendo uma comparação com a vida espiritual, nós podemos dar um exemplo dessas minas escondidas como sendo as nossas frustrações, que são momentos que muitas vezes nós nos vemos diante de, como se nós estivéssemos em verdadeiras cavernas, com escuridão, com desespero, sozinhos. E se a gente tiver dentro desses momentos a fé, a luz e a certeza de que essa busca vale a pena, nós vamos saber que nesse momento, nessa caverna, buscando o nosso tesouro, uma das coisas que não pode ser feita é murmurar. Porque murmurar significa perder a fé. O desespero está ligado à perda da fé. Porque a palavra desespero significa perder a esperança. E a fé, quando a esperança termina, a fé não existe mais.
porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e não se veem. A certeza de que alcançaremos as coisas que nós esperamos, mas que ainda nós não estamos vendo. E sem fé, nós não podemos agradar a Deus. A frustração, ela muitas vezes nos gera também a ira. Muitas vezes a murmuração é uma forma de manifestação de ira, né? A murmuração é uma manifestação, é uma forma de ira. Quando a gente murmura, a gente relata uma raiva de alguma coisa que não aconteceu. Eu vou dar um exemplo da morte de João Batista para a gente meditar como uma frustração pode servir para glorificar o nome de Deus. Quando João Batista foi morto, ele foi degolado e a cabeça dele foi dada numa bandeja de prata para Salomé, que entregou a sua mãe. Os apóstolos ficaram sabendo, os discípulos ficaram sabendo desse evento e eles contaram para Jesus. João Batista já estava enterrado, ou seja, tudo aconteceu e depois os fatos foram levados a Jesus. Jesus, quando soube dessa morte, que ele viu que o ministério de João havia terminado, era mais um dos sinais de que a partir dali se iniciaria o ministério de Jesus, porque João Batista é um precursor do ministério de Jesus. E a reação de Jesus, nesse momento que ele teve, ele pegou um barco e foi orar. Ele foi sozinho. Ele queria estar sozinho. Ele pegou um barco junto com as pessoas, com os discípulos, com os apóstolos, mas ele queria se retirar num lugar para orar, num lugar deserto, para orar, né? E quando ele chegou do outro lado da margem, as pessoas quando souberam que Jesus tinha pego esse barco, elas se adiantaram e chegaram antes do outro lado da margem. E quando Jesus chegou lá, havia uma grande multidão esperando Jesus. E o plano que inicialmente tinha nascido no coração de Jesus, que era de ir a um lugar deserto para orar, entre aspas, teria sido frustrado, né? Porque quando ele desembarcou, ele viu uma grande multidão esperando por ele. E ao ver aquela grande multidão, Jesus se compadeceu dela, porque Jesus é amor, porque ele não murmura, porque ele não tem ira. A dor de Jesus, a frustração, entre aspas, de Jesus, dos planos que Jesus tinha, se transformou em cura. A multidão que estava ali esperando foi curada e o Pai foi glorificado. Naquele desenrolar de acontecimentos, houve vários milagres. Dentre os milagres, a multiplicação dos pães. E tudo isso, esse exemplo, meus amados, serve para mostrar que muitas vezes, como seres humanos, os nossos planos podem ser frustrados. Mas mesmo que o plano, entre aspas, que o plano de Jesus, entre aspas, de ir à outra margem do rio e orar a sós, tenha sido frustrado, a multidão foi curada e o Pai foi glorificado. O que mostra que os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Nunca serão frustrados. A dor, a frustração, os momentos difíceis não são fáceis. É difícil.
É difícil estar numa frustração. É difícil quando nós pensamos, trabalhamos, desejamos estar dentro de uma situação e isso tudo não aconteceu. Mas dentro da frustração, como lá na palavra de Isaías, existem tesouros. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Um outro exemplo de frustração, a gente pode citar o de Paulo, quando ele foi para Damasco. Quando Paulo foi para Damasco, ele ainda era Saulo. Ele não tinha se convertido ao Evangelho. E ele foi a Damasco com o plano inicial de prender todas as pessoas que evangelizavam em nome de Jesus, porque ele não aceitava Jesus. Ele era um romano e ele seguia as leis judaicas. Quando Saulo saiu para Damasco, a gente sabe da história. Ele foi, o cavalo que ele estava montado foi arrebatado pelo próprio Jesus. E Saulo, ao ver aquela luz majestosa de Jesus, ele perguntou: "Quem és tu?" E ele disse: "A voz era o próprio eu sou." E ele disse: "Eu sou Jesus. Por que me persegues?" Saulo não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo os apóstolos que pregavam Jesus. Mas quando ele pergunta para Saulo, ele pergunta: "Por que me persegues?" Porque Deus faz dos propósitos nossos, que são de acordo com os dele, propósitos dele mesmo. Os propósitos os propósitos nossos aqui na Terra que temos, segundo os planos de Deus, eles são acolhidos pelo próprio Deus como sendo propósitos dele. Por isso ele pergunta, por isso ele afirma: "Eu sou Jesus, por que me persegues?" O desenrolar da história, nós sabemos que Paulo ficou cego por 3 dias, as escamas dos olhos dele caíram e ele se converteu ao Evangelho. Quando ele chegou em Jerusalém, uma vez já convertido, ele achava que ele ia ser aceito, que ele ia conhecer Paulo, que ele ia conhecer Pedro, que ele ia poder se confraternizar com os demais apóstolos. Mas quando ele chegou em Jerusalém, ele não foi aceito pela igreja. Os planos dele foram frustrados. E se ele murmurasse? Ele não murmurou. Dali, Paulo, convertido, ele já era Paulo, ele foi ficar 3 anos no deserto. Ele afirma que foi para esse tempo para o deserto para conhecer o poder da ressurreição de Jesus e a comunhão com seus sofrimentos, conformando-se com a sua morte. E foi nesse tempo que ele teve a revelação do Evangelho. A frustração de Saulo, que o converteu em Paulo, é a glória de Deus. Nesse tempo, a sós com o Senhor, ele teve a revelação de Deus. Os planos de Deus não foram frustrados. Os planos de Saulo foram frustrados. Deus tinha um plano na vida de Paulo. Paulo fez seus planos, mas o que vigorou foram os planos de Deus. Todos os homens de Deus, meus amados, tiveram que lidar com as frustrações, com dores, com sofrimentos. Deus é bom não porque Ele faz, não porque Ele dá o que nós queremos, mas porque Ele faz e nos dá o que nós precisamos. Outro exemplo de lugar de tesouro escondido pode ser a própria solidão. A solidão pode ser um lugar de tesouros.
E o que a gente faz quando estamos sós, por exemplo, no deserto? A gente murmura por causa da dor, do sofrimento, da própria solidão? A solidão muitas vezes vem acompanhada também do silêncio espiritual. Quantas pessoas não lidam bem com o silêncio espiritual e começam a dizer: Deus não fala comigo. Por que Deus não fala comigo? Deus é vivo, meus irmãos, e Deus fala conosco como Ele quer. O nosso dia a dia está cheio de graça, está cheio de livramento. E tudo isso é para a glória de Deus. Quando as coisas não derem certo, pode ser uma indicação para que a gente recue, para que os planos de Deus avancem, para que a gente tire o nosso braço e deixe Deus agir. Se nós tivermos em mente de que Deus nos ama e que nos ama a cada um dos nossos, o sofrimento vai servir para trabalhar os músculos da nossa fé, porque é fácil glorificar e agradecer a Deus quando tudo vai de acordo com o que nós queremos. E quando tudo não vai de acordo com o que nós queremos? Deus não é bom? Deus deixa de ser bom porque as coisas não andam de acordo com o que nós queremos? Deus é espírito. Mais um exemplo rápido que eu vou dar sobre murmuração é sobre o filho pródigo. Quando o pai recebe o filho pródigo em casa e ele faz aquela festa, manda trazer novas sandálias, uma capa, e o filho mais velho chega cansado, ele havia trabalhado, era um bom filho, mas no momento que ele viu a festa, a alegria do pai por receber o filho que havia sido perdido e que voltou, ele começa a murmurar. E ele diz: meu pai, eu que te servi há tantos anos, tu nunca mataste um cordeiro para mim, para que eu festejasse junto com os amigos. E o pai lhe diz que eles deveriam se alegrar, porque o filho que estava morto tinha voltado. Murmuração é ingratidão, é cegueira espiritual. A murmuração nos torna brutos espiritualmente. O nosso espírito, ele deve ser despertado pelo amor espiritual. O sinal de vida do espírito é o amor. Porque senão, se nós não tivermos o amor sublime e grato, o nosso espírito é morto. E se o nosso espírito está morto, mesmo que estejamos vivos, a gente não discerne as coisas espirituais. E muitas vezes é por isso que a gente não discerne a voz de Deus, o que Deus tem para a gente. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Assim disse Paulo em 1 Crônicas. E, meus amados, onde houver murmuração, quanto mais murmuração, menos Deus e menos futuro. Murmuração é o amargor de hoje que jogamos no futuro. É fácil a gente avaliar a nossa conduta de murmuração. Vamos analisar nossa mente e o nosso coração. Nós gostaríamos de nos casar com um murmurador, com uma murmuradora? Você quer que seu filho, sua filha seja um murmurador, uma murmuradora? Você quer ter um chefe murmurador? Você quer ter um funcionário murmurador? Você quer conviver com um murmurador? Se a gente analisar a nossa mente e o nosso coraçãozinho com sinceridade, nós vamos concluir que conviver com um murmurador é insuportável. Clamemos e roguemos ao Senhor para que nos cure a alma,
Que o Espírito Santo nos conceda o poder do conhecimento e da sabedoria. Que a dor e as frustrações nos enternure o coração, ao invés de nos fazer um murmurador. Porque lá em Tiago, Jesus afirma: porque depois de ter sido provado, seremos coroados com a coroa da vida. E eu afirmo, meus amados, que pelo amor de Deus, pela misericórdia dele, essa coroa já nos será concedida nessa vida. Porque ele nos prometeu deixar a paz dele. Eu lhes deixo a minha paz eu vos dou. E assim nós não seremos interrompidos do propósito de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós clamamos e já agradecemos. Amém.